Em 1816, um grupo de amigos ficou preso dentro de uma mansão à beira de um lago suíço, enquanto lá fora o céu vomitava cinzas vulcânicas e chuva sem parar. Sem saber, eles viviam o ano mais frio da história recente, um fenômeno tão bizarro que ficaria conhecido como o Ano Sem Verão. Para passar o tempo, um deles propôs um desafio. Cada pessoa da casa deveria escrever uma história de terror. Dessa noite, nasceria um dos monstros mais famosos da literatura. E a autora por trás dele tinha apenas 18 anos. Hoje vamos conhecer a vida de Mary Shelley, sua infância cercada de ideias revolucionárias, o método por trás da criação de Frankenstein e curiosidades que poucos conhecem sobre essa obra que atravessou 2 séculos. Fica até o final, porque tem detalhe aqui que vai mudar a forma como você lê esse clássico. Mary Wollstonecraft Godwin nasceu em Londres, em 30 de agosto de 1797, e o próprio nome dela já carregava peso histórico. Sua mãe, Mary Wollstonecraft, era uma das primeiras grandes vozes do feminismo ocidental, autora de Reivindicação dos Direitos da Mulher, um livro que desafiava diretamente a ideia de que mulheres deveriam se limitar à vida doméstica. Seu pai, William Godwin, era filósofo e um dos pensadores anarquistas mais discutidos da época. O problema é que Mary nunca chegou a conhecer a própria mãe de verdade. Wollstonecraft morreu de complicações no parto, apenas 10 dias depois de dar à luz. Mary cresceu sabendo que sua chegada ao mundo havia custado a vida da mulher, que ela tanto viria a admirar através dos livros e cartas que deixara. Criada por um pai intelectual, Mary teve um tipo de educação incomum para meninas da época. Não frequentou escola formal, mas cresceu em um ambiente onde filósofos, escritores e cientistas visitavam a casa constantemente. Ela lia tudo o que conseguia e desde cedo desenvolveu o hábito de escrever. Aos 16 anos, sua vida tomou um rumo dramático. Ela se apaixonou por Percy Bysshe Shelley, um jovem poeta talentoso, brilhante e já casado. O relacionamento foi um escândalo. Os dois fugiram juntos para a Europa, desafiando a moral da sociedade britânica da época. A relação viria a custar caro. Mary foi rejeitada por parte da própria família e enfrentou anos de instabilidade financeira e julgamento social. E a vida pessoal de Mary foi marcada por perdas profundas. Antes dos 20 anos, ela já havia perdido 2 filhos ainda bebês. Essa vivência com a morte, o luto e a fragilidade da vida humana não é só um detalhe biográfico. Como veremos mais à frente, ela é praticamente a espinha dorsal emocional de Frankenstein. Em 1816, ainda não eram casados oficialmente. Foi só depois da morte trágica da primeira esposa de Percy que os dois puderam se casar, e Mary passou a assinar como Mary Shelley, nome que a história guardaria para sempre. Voltemos para aquele verão de 1816. Mary, Percy Shelley, o poeta Lord Byron, o médico John Polidori e a meia-irmã de Mary, Claire Clairmont, estavam hospedados perto do Lago Genebra, na Suíça. O clima estava completamente fora do normal por causa da erupção do vulcão Tambora, na Indonésia, no ano anterior, um evento tão violento que alterou o clima do planeta inteiro. O céu ficava escuro durante o dia, as temperaturas despencavam mesmo no verão, e chuvas torrenciais prendiam o grupo dentro de casa. Para se distrair, eles liam histórias de fantasmas alemãs em voz alta. E foi Lord Byron quem lançou o desafio. Cada um deveria escrever sua própria história de horror. Nos dias seguintes, Mary disse que não conseguia pensar em nada. Até que, segundo o relato dela mesma, teve uma espécie de visão à noite. A imagem de um cientista horrorizado diante da criatura que havia acabado de dar vida.
Essa cena se tornaria o núcleo da história. Mary começou a escrever o que originalmente seria um conto curto, mas incentivada por Percy, expandiu a narrativa até transformá-la em um romance completo. Frankenstein, ou O Prometeu Moderno, foi publicado em 1818, quando Mary tinha apenas 20 anos. E aqui vem um detalhe importante. A primeira edição foi lançada de forma anônima. Muitos leitores da época presumiram que o autor fosse Percy Shelley, já que ele havia escrito o prefácio do livro. Só na edição de 1823, o nome de Mary Shelley apareceu oficialmente como autora, corrigindo um equívoco que, de certa forma, ainda se repete até hoje, quando as pessoas se esquecem de que foi uma mulher de 20 anos quem criou essa obra. Agora, um dos pontos mais interessantes. Como Mary realmente escrevia? Primeiro, é importante desmistificar uma ideia romântica de inspiração súbita. Sim, ela teve aquela visão noturna que deu origem à cena central. Mas transformar essa cena em um romance de verdade exigiu um processo de escrita muito mais estruturado e trabalhoso. Mary mantinha diários e cadernos de anotações constantemente. Isso é um hábito herdado tanto do pai quanto do círculo intelectual em que vivia. Registrar ideias, leituras, observações do dia a dia. Fragmentos dos manuscritos originais de Frankenstein sobreviveram até hoje e mostram um processo de reescrita intenso, com anotações de Percy Shelley nas margens. Ele atuava como uma espécie de primeiro leitor e editor, sugerindo ajustes, embora o núcleo da história e a voz narrativa fossem inteiramente dela. Outro ponto fundamental do método dela foi a pesquisa. Mary não inventou a ideia de reanimar tecido morto do nada. Ela estava absorvendo debates científicos reais da época. No início do século XIX, havia um fascínio crescente pelo chamado galvanismo, batizado em homenagem ao cientista Luigi Galvani, que descobriu que a eletricidade podia fazer músculos de animais mortos se contraírem. Havia até experimentos públicos, alguns bem macabros, em que corpos de criminosos executados eram estimulados eletricamente diante de plateias, fazendo membros se moverem como se estivessem vivos novamente. Mary teve contato direto com essas discussões científicas através das conversas entre Percy Shelley, Lord Byron e outros pensadores da época. Ela pegou esse debate real sobre os limites entre vida e morte e transformou isso na base científica, ainda que vaga de propósito, da criação do monstro. O método dela também envolvia estrutura narrativa sofisticada para a época. Frankenstein é contado através de cartas e narrativas encaixadas. A história do explorador Robert Walton, que registra o relato do próprio Victor Frankenstein, que por sua vez transmite, em determinado momento, a voz da criatura contando sua própria versão dos fatos. Essa construção não é acidental. Mary estava profundamente influenciada pela leitura de autores como John Milton. Paraíso Perdido é citado diretamente na obra, e pelos debates filosóficos sobre educação e natureza humana que discutia desde criança com o pai. A pergunta central do livro: o que faz um ser humano se tornar humano? A natureza ou a forma como é tratado pela sociedade? É essencialmente um eco das ideias que circulavam na própria casa em que ela cresceu. Em 1831, 13 anos depois da primeira publicação, Mary revisou e relançou o livro com alterações significativas no texto e um novo prefácio, no qual ela mesma conta a história da noite em Genebra. É essa versão de 1831, mais melancólica, com Victor Frankenstein retratado como mais impotente diante do destino, que se tornou a mais popular e reeditada ao longo do tempo. Para quem não conhece a história original, e vale dizer, ela é bem diferente da imagem popularizada pelo cinema,
Frankenstein não é o nome do monstro. Frankenstein é o sobrenome do cientista, Victor Frankenstein, um jovem obcecado em descobrir o segredo da vida. Ele consegue criar um ser a partir de partes de cadáveres, mas no momento em que a criatura abre os olhos, Victor é tomado pelo horror e a abandona. Sozinha, rejeitada por todos que encontra apenas por sua aparência, a criatura passa a buscar vingança contra seu criador. O livro não é, no fundo, uma história sobre um monstro assustador. É uma história sobre abandono, responsabilidade, preconceito e as consequências de criar algo e depois recusar-se a cuidar dele. É por isso que tantos estudiosos leem Frankenstein como uma reflexão sobre paternidade, sobre ciência sem ética e até sobre a própria experiência de Mary com a maternidade e a perda. Na época, a recepção crítica foi dividida. Alguns elogiaram a originalidade e a força emocional da narrativa. Outros ficaram incomodados com o tom sombrio de uma autora tão jovem, especialmente por ser mulher. Mesmo assim, o livro nunca saiu de circulação desde então. Agora, algumas curiosidades rápidas para fechar. Primeira, a confusão do nome. Como já mencionamos, Frankenstein é o nome do criador, não da criatura. Esse erro se popularizou tanto que hoje já faz parte da cultura popular. Mas na obra original, o monstro nunca recebe um nome, o que reforça justamente o tema do abandono e da falta de identidade. Segunda, o subtítulo, O Prometeu Moderno, é uma referência direta ao mito grego de Prometeu, que roubou o fogo dos deuses para dar aos humanos e foi eternamente punido por isso. Victor Frankenstein rouba metaforicamente o fogo da vida e paga um preço parecido. Terceira, Mary Shelley é considerada por muitos historiadores e críticos literários como uma das criadoras da ficção científica moderna. Antes dela, já existiam histórias fantásticas e góticas, mas Frankenstein é frequentemente citado como o primeiro romance a unir especulação científica com narrativa de horror de forma tão estruturada. Quarta, depois da morte de Percy Shelley, que se afogou em um acidente de barco em 1822, Mary passou o resto da vida como escritora profissional, sustentando a si e ao filho sobrevivente através da escrita, romances, contos, biografias, edições da obra do marido. Ela morreu em 1851, aos 53 anos. E por último, existe uma história famosa, embora não totalmente confirmada por documentos, de que Mary teria guardado o coração calcinado de Percy Shelley, resgatado da pira funerária dele, envolto em páginas de um de seus poemas por décadas, até sua própria morte. Verdadeira ou não, essa lenda diz muito sobre como a vida de Mary Shelley sempre esteve cercada de elementos quase tão góticos quanto os da sua própria ficção. Mary Shelley tinha apenas 18 anos quando teve a ideia, e 20 quando publicou um livro que continua sendo debatido, adaptado e reinventado mais de 200 anos depois. Uma jovem que cresceu cercada de ideias revolucionárias, atravessou perdas profundas e transformou tudo isso em uma das obras mais influentes da literatura ocidental. Se você gostou desse mergulho na vida de Mary Shelley, deixa aqui embaixo o like, se inscreve no canal e comenta. Você já leu Frankenstein no original ou só conhece pelas versões do cinema? Nos vemos no próximo vídeo.